Quero agradecer a oportunidade que a missionária Lídia me convidou e agradecer ao pastor Carlos de ter aceitado, né, essa transição nossa de estar aqui. Deus abençoe. Quero me desculpar com os irmãos por causa do horário, né? A gente estava tentando chamar o Uber, mas o aplicativo não estava certo, pastor. Mas para servir a Deus é assim, muitos utensílios. Eu estava pensando, se fosse para ir para uma festa, eu acho que tinha 2 carros esperando. Mas como é para vir servir a Deus, é um pouco mais difícil, mas é muito mais gratificante. Porque é aqui que nós vamos nos alimentar, é aqui que a gente vamos fazer amigos novos, amigos cheios da presença do Espírito Santo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo Evangelho escrito por João. Aleluia! Capítulo 13, em nome do Senhor Jesus. Segundo Evangelho escrito por João, capítulo 13. Versículo 33 adiante. Amém? Confesso que eu estou um pouco meio sem rumo, sem direção, e vou levar essa oportunidade para o resto da minha vida, porque eu não sei se os irmãos sabem, esta é a primeira vez que eu estou saindo da minha igreja para poder então falar a palavra do Senhor. A gente tem muita oportunidade em casa, na nossa igreja, mas essa é a primeira vez. E eu creio que nunca mais eu vou esquecer dessa casa, dessas paredes, dessas pessoas, desse pastor que me aceitou na minha vida. Amém? E Deus é bom, e Deus é na minha vida e na vida de cada um que você faz presente. Amém? Segundo Evangelho escrito por João, capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou também agora. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Também vos aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, e se vós amardes uns aos outros. Somente até aqui. Amém. Em nome do Senhor Jesus. O tema dessa passagem, meus irmãos, o tema desse texto é uma instrução que Jesus está dando aos seus discípulos. Ele está dando uma instrução aos seus discípulos. O porquê? Porque no capítulo de número 3 de João, versículo 16, a palavra de Deus vai falar assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Glória a Deus. Então Jesus, que nós já sabemos muito bem que Jesus ele veio para morrer por nós. Só que como a preocupação de Jesus para conosco é muito grande, ele começa então a instruir os seus discípulos. E isso é muito lindo. Então, Jesus ele começa a falar para os discípulos, igual ele falou para os judeus, no capítulo de número 8. Jesus disse para os judeus no capítulo de número 8, que quando Jesus morresse, eles não poderiam ir para onde Jesus ia. Só que como eles, judeus, não crendo em Jesus, eles achavam que Jesus não ia para o céu. Tanto que eles perguntam para Jesus, como nós não poderemos ir aonde o Senhor vai. Eles não acreditaram que Jesus ia ao céu. Por isso eles fizeram essa pergunta. E o que Jesus vai instruir aqueles judeus? No João capítulo 8, versículo 31, Jesus vai dizer aos judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, vós também serão os meus discípulos.
em Cristo, não tem amor. Porque para você ter amor, você tem que estar em Jesus Cristo. Amém. Às vezes já sabemos que Deus é o amor. E que o amor provém de Deus, não provém de nós. Isso é dom do Espírito. Isso é dom de Deus. Por isso que Deus orientou eles daquela maneira e os discípulos de outra maneira. E Pedro, ouvindo esse discurso, essas instruções de Jesus Cristo, Pedro se preocupou. Porque quando Jesus dava as orientações, a palavra vai nos dizer que Pedro deitava no colo de Cristo. Pedro era mais velho, Pedro já era mais próximo de Jesus. Então Pedro se preocupou com essa instrução de Jesus, que Jesus estava voltando ao Pai, que por enquanto eles não poderiam seguir Jesus. E então Pedro vai falar assim: mestre, como eu não posso ir com o Senhor agora? Que negócio é esse? Eu quero ir com o Senhor. O Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é tudo na vida da igreja. O Senhor é tudo na família da igreja. O Senhor é tudo no emprego, na saúde da igreja. Aleluia. Assim, Jesus, o Senhor vai para um lugar e eu não vou poder segui-lo. Por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Pedro disse: por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Nós falamos isso todos os dias, pastor Castro. Eu vou servir a Deus, eu vou ser firme. Mas aí vem as aflições, aí vem a fraqueza. E Jesus, ouvindo essa frase de Pedro, vira para Pedro e fala assim: Pedro, você vai me dar a sua vida? Antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. E normalmente é desse jeito na nossa vida. Nós temos aflições a servir Jesus Cristo. Nós temos perseguições, angústias, percas a servir Jesus Cristo. Nós passamos por necessidades para servir Jesus Cristo. Nós temos que vir a pé para a igreja. Nós temos que vir sem gasolina para a igreja. Temos que deixar os nossos afazeres em casa para servir Jesus Cristo. Só que Jesus, ele conhecia tanto Pedro, Jesus conhece tanto essa igreja, que Jesus vai olhar para a igreja, aleluia, e vai dizer assim: Pedro, igreja, não te perturbes, porque eu vou para o Pai, mas eu vou preparar morada para vocês, porque na casa de meu Pai há muita morada, aleluia, e louvado seja a presença do Espírito Santo. Amém. Jesus sabia que Pedro ia errar, Jesus sabia que Pedro ia negar ele, mas Jesus também conhecia o coração de Pedro, que o coração de Pedro era arrependido. Então Jesus disse: não te preocupes, na casa de meu Pai há muitas moradas. Lá tem lugar para os pastores, lá tem lugar para a nave da igreja, lá tem lugar para o irmão ali de fora, igual a irmã falou. A casa de meu Pai há muitas moradas. Mas amém. Jesus está dizendo que Ele vai a um lugar e nós, por enquanto, não podemos seguir. E isso para Pedro foi um corte, foi um tombo, porque Pedro não se via sem a presença física de Jesus. Eles não sabiam ainda o que estava por acontecer. Jesus ali para eles era um trio, era um marco para eles seguir. Aonde Jesus colocava os pés, eles iam atrás. E ali então Jesus dizendo que ia voltar ao Pai. Tomé se preocupa com essa situação e fala: Senhor, se o Senhor está indo a um lugar aonde nós não sabemos aonde é, como nós iremos te seguir? O que nós vamos fazer? Se o Senhor vai agora e nós não podemos te seguir, como que depois nós iremos até você? E Jesus vira para Tomé, isso aqui é muito
fala para Tomé assim: eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vem. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não está falando aqui, pastor, ninguém vai. Jesus está falando: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus já sabia que ele ia, mas Jesus também vai saber, me falando para eles que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E é desse jeito, quando a gente acha que não tem mais aonde seguir, onde a gente acha que não tem mais aonde socorrer, porque os nossos pastores também são falhos, os nossos pastores também passam por necessidade, às vezes não dá para ajudar todos da igreja, às vezes os irmãos não dá para ajudar os pastores, e assim vice-versa. Às vezes a gente achamos que estamos num buraco, num mundo sem saída, e Jesus nos vira com todo amor, diz: eu sou o caminho e a verdade. Se você está perdido nesta tarde, se você acha, porventura, se passou na sua cabeça que não tem mais jeito, que aquela solução na sua casa, no seu emprego, na sua família, não tem mais jeito, eu te digo nesta tarde: tem, e chama Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o caminho. Glória a Deus. O caminho para o céu, o caminho para a alegria, o caminho para a bonança, o caminho de querer sempre estar aprendendo da palavra de Deus. O desejo de estar no caminho não é em vão, é um caminho certeiro, onde você não vai perder batalhas, porque quem vai guerrear por você não é você. É o rumo que você está seguindo, é quem vai guerrear por você. O rumo que você está seguindo tem um destino certo, se chama Jesus Cristo, tem uma terra prometida para você nesse caminho. Não é um caminho em vão, não é um caminho que você vai se turbar o seu coração. Pelo contrário, é um caminho que você vai se encher da presença de Deus. Amém. E quem quer ser cheio da presença de Deus nessa tarde, começa Aleluia. com um grado de glória a Deus. Glória a Deus. No caminho que se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele está pronto para acolher os seus glória a Deus, os seus aleluia. Ele está pronto para acolher e enxugar as suas lágrimas e entrar com providência na sua casa. E tendo dito isso, pastor, os discípulos aqui, eles começam a preocupar, porque Jesus começa a falar para eles que Jesus não vai estar mais no meio deles. E é assim, meus irmãos, quando a gente mais novo, quando a gente depende de uma pessoa, e aquela pessoa fala: daqui para frente é você sozinho, ou o seu patrão te fala: hoje não tem mais. Ou o pastor fala: agora são vocês. Isso é doloroso para quem está seguindo uma pessoa. Eu vou ao Pai, Jesus está dizendo. E Filipe entra num ponto agora muito abençoado. Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos então quem que é o Pai. Porque já que o Senhor vai embora, nós não poderemos ficar sendo um seguidor. Porque é bom que nós tenhamos alguém para nos instruir. E Jesus fala para ele assim: Felipe, eu estou há tanto tempo no meio de vós, e vós ainda não me conhecestes. Jesus está há tanto tempo na sua vida, na sua casa, no seu emprego, na sua saúde, e você às vezes tem dúvida daquilo que Deus faz na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque Jesus Cristo é na sua vida. Glória a Deus. Se você está aqui hoje, passando o que esteja passando, é porque o Espírito Santo te conduziu. Amém. Porque até então, o plano do inimigo era te ceifar no ventre da sua mãe. Porque até então o plano do inimigo era te colocar numa cadeira de roda. Porque até então o plano do inimigo era que você estava no mundo das drogas. O plano do inimigo era para que você estava preso. Mas não.
Jesus aqui está dizendo: estou há tanto tempo no meio de vós. E isso é maravilhoso quando Jesus está no meio de vós, porque aquele que está em nova criatura, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Você entendeu? E aqui Jesus vai falar para Filipe assim: ó, Filipe, eu vou ao Pai, mas vós não ficará órfãos. Pode ficar tranquilo, vós não ficará sozinho. E creio eu, pastor, que Filipe vai perguntar assim para Jesus: Jesus, nós não iremos ficar órfãos, o Senhor vai voltar para nos buscar. Aleluia, glória a Deus por isso. Isso é uma promessa que não veio da boca dos discípulos. Isso é uma promessa que não veio de mim, não veio de Isaac, essa promessa não veio de Abraão, essa promessa não veio de Elias, essa promessa veio do próprio Jesus Cristo. Isso é uma palavra consoladora para os irmãos. Imagina Jesus Cristo falar para você pessoalmente que Ele vai voltar para te buscar, que você não vai ficar órfão. Órfão significa uma pessoa que fica sozinho, mas você não vai ficar sozinho. Glória a Na hora Deus. que a dificuldade bater, quem vai bater vai ser o Espírito Santo. Quem vai atender vai ser o Espírito Santo. E creio eu que Filipe pergunta para Jesus: Jesus, certo? O Senhor vai ao Pai e nós não vamos ficar órfãos. O Senhor vai voltar para nos buscar. Amém? Glória a Deus por isso. Mas até a volta do Senhor, como é que nós vamos fazer? Quem nós vamos seguir? E Jesus vira para Filipe e fala assim: ó, Filipe, eu vou ao Pai, mas eu também enviarei o Consolador. Eu também vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador. E eu, como muito, eu estou aprendendo agora a caminhar, então a gente quer pesquisar tudo, né? A gente quer, e eu vou procurar ver o que significa Consolador. Consolador em grego significa paréclito. E o que é paréclito? Parece que ficou pior. Paréclito é uma pessoa que não te deixa só. E por que Jesus não falou assim: ô Filipe, eu estou indo, mas eu vou te enviar o pastor Cássio? Por que Jesus não falou isso? Ô Filipe, eu estou indo, mas eu vou te enviar Pedro a constituir a minha igreja. Porque essas pessoas podem nos deixar sozinhos. Essas pessoas, na hora que a fome bate, eles não vão poder nos ajudar. Essas pessoas, na hora que a gasolina está batendo no ponteirinho vermelho, não vão poder nos ajudar. Aleluia! Na hora que o arroz está batendo lá no fundo da panela, essas pessoas não vão poder ajudar. Eita glória! Na hora que cortar a sua energia, essas pessoas não vão poder te ajudar. Na hora que cortar a sua água, essas pessoas não vão poder te ajudar. Na hora que a enfermidade bater, essas pessoas não vão poder te ajudar. A única pessoa que pode te ajudar, que não vai te deixar só, é o Consolador. E o Consolador, ele tem um nome, ele chama Espírito Santo de Deus. Esse não te deixa só. Amém. Esse te conhece, esse sabe o quanto que você precisa, esse sabe o valor de uma lágrima, esse sabe o valor do joelho no chão. Ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo de Deus. E eu, com a minha mente, no tico-teco batendo, eu fiquei pensando, porque cada pessoa, cada rei, teve seu sucessor. Moisés, quando morreu, deixou Josué, se não me falha a memória. Elias deixou Eliseu, e sucessivamente, apóstolo Paulo instruiu Timóteo para dar sequência ao Evangelho. Só que quando chega na vez de Jesus Cristo morrer, ele não acha alguém compatível
te ajudar? Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. É esse que sabe onde é a sua dor. É esse que conhece o fundo.